Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João, capítulo 4. João 4. Nós vamos. Aí tem uma história, João 4. Nós vamos pontuar essa história. Não vou ler o texto, mas eu li, estudei em casa e vou pontuar aquilo que Deus tocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. A narrativa está em João 4 e fala de Jesus, que ele foi até a Galileia. E ele tinha que passar por Sicar, uma cidade da Samaria. E naquela cidade tinha um poço muito famoso, o Poço de Jacó. Era um poço que tinha água sempre, e que as pessoas daquela região iam buscar água nesse poço. E a palavra de Deus nos diz que Jesus estava cansado do caminho, da viagem. Ele chegou, se assentou à beira daquele poço. E os seus discípulos tinham ido até a cidade para comprar os alimentos. E ele ficou ali sentado. E quando sentado, chegou uma mulher, reconhecida como uma mulher de Samaria. E ela veio então buscar água. Nesse texto nós já observamos a humanidade de Jesus. Pelo menos dois aspectos nos mostram que Jesus era humano. Primeiro, que ele sentiu cansaço. E o homem sente cansaço do seu trabalho. Sente fadiga do trabalho do dia a dia. Sentiu cansaço. A outra afirmativa de que ele era humano é que ele sentiu sede. O homem, a pessoa, precisa de água para o seu corpo. Afinal de contas, o seu corpo é mais água. E a palavra de Deus nos diz que Jesus, sentado à beira daquele poço, aquela mulher se aproximou do poço e Jesus então pede água. Então, essa mulher de Samaria, ela chegou para buscar a água. Ela veio. E ali, Jesus, cansado da viagem, ele pede água àquela mulher. E de uma certa maneira, aquela mulher repreende a Jesus. Ela vai dizer lá no versículo 9: não sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Havia uma separação entre os povos. Os samaritanos não conversavam com os judeus e vice-versa. E Jesus, sendo judeu, e aquela mulher sendo samaritana, ela se admirou, e ainda por cima mulher. Porque naquela época a mulher não conversava com uma mulher na rua, não. Mulher tivesse alguma dúvida do que foi falado, ia perguntar a seu marido. Graças a Deus que Jesus rompeu com isso. Elas dizem amém, né? Então a palavra de Deus nos mostra isso, mas os homens também dizem amém. Graças a Deus, ai de mim se não fosse minha mulher, né? Estava frito. Graças a Deus por ela. A palavra de Deus então nos mostra claramente que essa mulher achou aquilo estranho da parte de Jesus em lhe pedir água, em lhe levar a palavra, em conversar com ela. E Jesus, que até então estava conversando com ela, mostrando as suas necessidades físicas, ela, pensamento tão somente humano. Os versículos 11 e 12, quando Jesus pede água àquela mulher, Jesus deixa muito claro que ela era que precisava da água viva. Versículo 10 anteriormente, antes do 11 e 12. Jesus deixa muito claro para aquela mulher, quando ela disse que achou estranho a conversa de Jesus lhe pedir água,
Jesus disse que ela é que deveria pedir água ao Senhor Jesus. E a Bíblia diz no versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus agora já não está falando simplesmente do H2O, de água. Ele estava falando da água espiritual, daquilo que mata a sede, espiritualmente falando. Não entendeu nada. Aí vem nos versículos 11 e 12 mostrando que ela estava tão somente no pensamento humano, não tinha nada de algo divino. Aquela mulher estava olhando para Jesus como aquele que não tinha uma corda e nem um balde para tirar a água daquele poço. Tu não tens com que tirar. E como é que você pode me dar essa água? Que água é essa? A palavra de Deus nos mostra que Jesus começa a lhe falar das coisas espirituais, não apenas da água, da coisa física, da sede dele, mas começa a falar mais importante do que matar apenas a sede física, a necessidade de matar a sede espiritual. E Jesus então começa a lhe falar das coisas espirituais, e os versículos 13 e 14 a palavra de Deus vai dizer: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Agora Jesus estava falando àquela mulher a necessidade que cada pessoa tem de beber da água viva, da água espiritual, que é beber do próprio Cristo. Cristo é a fonte de água viva. Só Ele pode matar a nossa sede espiritual. Só Ele pode completar o nosso ser incompleto, que cada um de nós é. Ele pode completar o que falta em mim e que falta em você. Cada um de nós precisa da presença de Deus. Cada um de nós precisa dessa água viva. E essa água viva que vem de Deus, que é do Espírito Santo, ela faz em nós jorrar uma fonte de água que salta para a vida eterna. Beber dessa água é o beber do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que vai nos dar o direito de uma vida física para uma vida espiritual, para termos certeza absoluta da nossa salvação. E essa água viva vai matar as minhas necessidades, vai acabar com as minhas necessidades espirituais, no sentido de me dar certeza absoluta de que a vida não é só aqui, mas a vida é muito mais do que isso aqui, é além. E o nosso ser incompleto só pode se completar em Cristo Jesus. A palavra de Deus então nos mostra que aquela mulher agora fica pasmada com aquela afirmação do Senhor Jesus. E Jesus então conversa com a mulher. A própria mulher então me dê dessa água. Eu quero beber dessa água. O versículo 15 vai dizer isso. A palavra de Deus vai dizer assim: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela ainda está no plano final. Ela quer dessa água de Jesus, que mate a sua sede, mas ela não quer mais voltar no poço. Não quer ter o trabalho de voltar no poço e pegar a água para o dia a dia. Ela ainda está nesse plano. E a maioria de nós ainda está nesse plano.
nós ainda não abrimos os olhos para ver as coisas espirituais. Certa vez um jovem, companheiro de um mais experiente, chegou e disse: meu Senhor, nós estamos cercados, há um exército imenso ao nosso redor, e nós estamos mortos, não tem jeito para nós. Eliseu disse: Senhor, abra os olhos dele, para que ele veja, abra os olhos do moço, para que ele veja que são muito mais os que estão conosco do que os que estão contra nós. E os olhos foram abertos para ver as centenas e milhares de anjos que estavam para proteger o profeta e aquele ajudar. Muitos estão com os olhos apenas nas coisas materiais. Assim também. Mas Jesus entra na intimidade daquela mulher. E Jesus, de uma certa maneira, tenta aquela mulher. E Jesus disse: vá, chama o teu marido e venha cá. A mulher, ela respondeu e disse: olha, eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Jesus entrou na intimidade daquela mulher. Jesus falou da vida daquela mulher. Jesus falou dos problemas daquela mulher. Agora, aqui Jesus não é simplesmente um homem cansado e com sede. Aqui Jesus é Deus. Porque Jesus é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Jesus falou ao coração daquela mulher: vá, chame ao teu marido. Não tem marido. Disseste bem, porque não é teu. Aquela mulher começa a ver Jesus diferentemente, porque Jesus contou um pouco da sua história, da sua vida. Jesus conhecia a história da vida daquela mulher, assim como conhece a história da minha vida e a história da sua vida. Ele sabe qual é o seu nome, ele sabe quais são as suas dificuldades, ele sabe quais são os seus problemas. Você vá, chame. E a mulher disse: não, eu não tenho. Aquela mulher então muda de opinião em relação a Jesus. Ela já agora faz uma outra pergunta a Jesus. Ela já quer saber aonde é o lugar de adoração, porque ela quer adorar a Deus. Aquela mulher foi tocada no mais profundo do seu ser, na sua intimidade, porque Jesus falou apenas um pouco a respeito da sua vida pregressa. Jesus está lhe convidando. Ele conhece a história de sua vida. E Ele quer que haja mudança na história da sua vida. Aquela mulher então pergunta a Jesus: aonde é que se deve adorar? Senhor, eu vejo que és profeta. Ela tem uma visão agora diferente de Jesus. E ela faz a pergunta: nossos pais adoraram neste monte,
E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus para a mulher: crê que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Nós adoramos porque sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Qual é o lugar de adoração? E como devemos orar? Deus está procurando verdadeiros adoradores que adorem a Ele verdadeiramente, em espírito e em verdade. Por que você veio aqui essa noite? O que lhe trouxe aqui? Ou o que lhe trouxe aqui? Com certeza você queria ouvir falar de Jesus. Jesus quer dizer para você que Ele está procurando os adoradores verdadeiros, sinceros, que adorem a Ele em espírito e em verdade. Eu não sei e não vou julgar ninguém qual é o seu espírito, o espírito que está em você nesta noite. Mas Jesus reconhece, sabe por que você veio aqui, o que você veio fazer aqui. Conhece a história da sua vida, conhece do passado, conhece do presente e sabe o que vai acontecer com você no futuro. A palavra de Deus nos mostra, naquele momento, ela fala da sua fé. O que ela cria? Eu creio que o Messias que é prometido, que haveria de vir, virá. Eu creio. Tem muita gente que sabe a história da vida de Jesus. Tem muita gente que sabe que Jesus vai voltar a segunda vez. E tem muita gente que diz: eu creio que Ele vai voltar, porque Ele falou que viria a primeira vez e já veio. E a Bíblia fala que Ele virá a segunda vez, e virá mesmo. Jesus fala com aquela mulher, e Ele diz: eu sou que fala contigo. Eu sou esse Messias. Eu sou aquele que foi prometido ao povo de Israel. Eu que falo contigo. Esse que você está vendo aqui, eu sou. O que você sabe a respeito da história dele, que haveria de vir? Já cheguei. Já estou na área. Eu estou aqui. Aquela mulher, quando viu isso, diz a palavra de Deus, os discípulos chegaram, aquela mulher simplesmente e foi à cidade, e foi falar com os homens daquela cidade. Ela creu que Jesus era o Messias, aquele que estava prometido. Agora ela tinha certeza, porque Jesus falava a respeito da sua vida, com toda sinceridade, com toda honestidade, porque tinha autoridade na sua voz, na sua palavra, tinha poder. Aquela mulher foi impactada. Ela que veio buscar água, esqueceu da água física, e ela deixa o seu vaso, e ela vai até a cidade, e ela começa a falar com os homens da cidade: olha, vinde e vede. Porventura esse não é o Messias, não é o prometido, não é aquele que haveria de vir. Esse homem
me disse: tudo quanto eu tenho feito, porventura não é este o Cristo? Este homem, Jesus, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, me disse tudo o que eu tenho feito. Jesus sabe tudo da minha vida. Jesus sabe tudo da sua vida. Você não quer entregar o seu Espírito a Ele, que sabe tudo a seu respeito, que sabe o que é melhor para você? Talvez venha um pensamento: ah não, eu tenho muito pecado, eu vou primeiro me arrepender que eu vim para Jesus. Não. Aquela mulher já tinha tido 5 maridos. Ela tinha uma história possivelmente muito pior que a sua, de vida frustrada, de procurar a realização da sua alma, do seu espírito, dos prazeres sexuais, dos prazeres da vida moderna, dos prazeres da vida dos seus dias, de trocar de homem, e isso não lhe dava prazer. Mas quando ela encontrou com Jesus, quando ela reconheceu que Jesus era o Salvador, era o Messias, ela não teve nenhuma dúvida: é isso que eu quero para a minha vida. E não quero só para a minha vida, eu vou avisar para os outros, para que eles também tenham conhecimento desse Cristo, para que eles também venham a Cristo. Nessa noite você está aqui, você pode vir a Jesus, entregar sua vida a Ele. Mas se você entregar sua vida para Ele verdadeiramente, hoje mesmo você já vai falar para os seus familiares do que você encontrou, que você se encontrou com Cristo, que Ele trouxe a água viva para a sua alma, para o seu espírito. Ele é o único capaz de matar a sua sede espiritual. Beba desta água, beba de Cristo, deixe que o Espírito Santo inunde a sua vida agora.